E quem leu essas, por exemplo, a história da Corachinha? Toda a gente ouviu a história da Corachinha. Já ouvi essa história. Pronto. Eu lembro-me, quando eu era solteira, que as raparigas naquela altura, pelo menos no meu sítio, tínhamos fotonovelas. Quem é que sabe o que é uma fotonovela? Que hoje a nossa camada jovem já não sabe o que é. Mas na altura a gente não tínhamos televisão, não tínhamos novelas, e então eram as fotonovelas, que era uma revista e tinha lá as fotos de várias passagens e tinha os personagens. E eu tenho uma lembrança de uma fotonovela que ainda hoje me lembro, porque foi uma história verídica. Mas a história da Corachinha não é uma história verídica. Foi uma fábula que inventaram e outras histórias, a Dama e o Vagabundo, a Bela e o Monstro, aquelas histórias assim. Isso são tudo histórias de brincadeira. Mas quando é uma história verídica, aí muda completamente, porque fica na nossa mente, pelo menos na minha. E hoje nós vamos começar uma série de histórias que não foram histórias quaisquer. Foram histórias de homens e mulheres de Deus, verídicas, que se passou e que nos abençoou a nós. E qual é o objetivo de hoje começarmos a ler essas histórias? Qual o objetivo? Perguntem-me a mim, qual o objetivo? Você conhecer mais de Deus. E eu ia começar numa história mais à frente. Pronto, eu escolhi uma para dar hoje. E acontece que eu estava a ler, a me emocionar, a me lembrar de quantas vezes eu já li aquela história, de quantas vezes aquilo me ajudou em várias áreas da minha vida. Na minha família, no meu casamento, nas finanças, na saúde. E eu, ao ler a história, eu pensei, eu não posso começar a ler daqui e tenho que voltar para trás para ver onde começou. E depois vocês já vão entender o porquê, onde começou. E onde eu fui para o Velho Testamento, e agora eu pergunto aqui, quem é que aqui não conhece, e aqui eu quero que vocês levantem bem a mão, que eu quero saber. Quem não conhece a história de Abraão, levanta a mão. Quem não conhece a história de Abraão, levanta a mão. É assim, irmão António, eu já estou há tanto tempo na igreja, tenho vergonha. Este aqui não é preciso ter vergonha porque Deus está a ver. Se você não sabe, glória a Deus, levanta a mão. E eu sei que há aqui mais alguém que não conhece. E se calhar tem vergonha de levantar a mão. A história de Abraão. Pronto. Por exemplo, a Vanessa Acolá não conhece a história de Abraão. Pronto. Tu não conheces a história de Abraão. A vida dele, onde começou, o percurso dele e onde acabou. E você sabe que isto foi, ao conversar com a Cristina, que nós descobrimos que nós precisamos de conhecer a Bíblia. Precisamos de conhecer as histórias que eu e a minha casa, quando a gente prega aqui, que a gente fala, que até parece que estamos a falar grego para vocês. De tanta história que nós conhecemos da palavra de Deus. Ana Luísa, tu sabes a história de Abraão? Então eu quero que vocês prestem atenção. E eu não quero que falem. Só vão falar quando eu disser agora.
E nem quer ninguém distrair a trocar impressões uns com os outros. Tá bom? Porque é lindo, irmão, a história de Abraão. Eu ia começar a ler a história de José, mas depois, ao examinar, não tinha piada nenhuma em falar sobre a história de José. Quem é que sabe a história de José? Aliás, quem não sabe? Quem não sabe a história de José? Mas não é só ser vendido. Porque se vocês, com certeza, alguma parte da história de Abraão vocês conhecem, mas o percurso da vida dele já não. E então, está a ver, eu ia contar a história de José, mas, irmãs, para contar a história de José, eu tinha que contar a história de Isaac, que é o avô dele. Não, sim, tio. E depois tinha que contar a história do Abraão. E a gente vamos começar a ler a Bíblia. Hoje é estudo bíblico e durante algum tempo, porque tem muito conteúdo. Amém? Então vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis. E todo mundo com a Bíblia aberta. E mais uma, não é ler na Bíblia do vizinho. Hoje toda a gente tem que ter a Bíblia. Hoje eu perdoo. E hoje eu perdoo o casal ler a Bíblia. Mas na próxima vez já todos têm que ter a sua Bíblia. O Rui tem uma Bíblia, se eu não tenho. Então pronto. Hoje eu perdoo. Dos 8 dias, a próxima vez que eu falar, eu já não perdoo. Ok? Mesmo. E às vezes, por brincadeira, o bispo Fidel dizia assim, uma multa de 10 euros, pois pode querer mesmo, que se para a semana vocês não trouxerem a Bíblia, cada um a sua Bíblia, é que vai mesmo uma multa de 10 euros. E eu não estou a brincar, se você não me der, eu vou à sua carteira e roubo. Capítulo 12 de Gênesis. E vou ir fazendo algumas paragens e ia explicar, tá bom? E há uma coisa interessante neste. Olhem para mim, que eu ainda estou com a palavra. Quando for para ler a Bíblia, vocês avancem, tá bom? Olhem para mim. O que é que eu ia dizer? Eu vou fazendo umas pausas para você ir compreendendo. Era isto que eu ia dizer. E se por acaso, durante a leitura, que você não compreenda, você tem permissão para levantar a mão, para não ir com dúvidas para casa, porque a palavra de Deus não é para trazer dúvidas, está bem? Porque é normal. E há mais uma coisa que eu vou explicar para vocês. Há partes aqui que você pode pensar assim, isto é irritante. Mas eu descobri que não é. Que há uma parte aqui que torna-se quase aborrecida de ler. Nem sequer é a analogia. Mas eu depois vamos chegar lá, tá bom? Quem é que está com sono, levanta a mão. Diz assim, ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas, e agora você lê comigo, todas as famílias da terra. Olhe para mim. Já chegou a nós. Num instantinho já chegou a nós. E isto, e já estou a fazer um parênteses aqui, que é para você tomar isto por promessa. Já chegou a nós. Está a ver? Deus falou a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar onde eu vou-te mostrar. E depois ele disse, farei de ti uma bênção,
e tal, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vocês já tomam isto para si, irmão? Mesmo. Porque foi isto, lá atrás, aqui há 30 anos atrás, que eu tomei por herança. E que hoje vale, e que hoje falo com toda a convicção, e a minha família também. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Olhe para mim. Assim partiu Abraão significa que ele obedeceu. Vocês estão a ver em 3 ou 4 versículos, aqui que já podemos mostrar para nós, ele obedeceu. Tá bom? E foi Ló com ele. Ló era o sobrinho. E era Abraão, da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. Olhe para mim, mais um parênteses. 75 anos. A gente quase que já considera um velhote da terceira idade, certo? Não é? 75 anos. Olha lá, vamos olhar. 75 anos já está... Porque a idade era igual. A idade era igual. Ele tinha 75 anos. Quando o Senhor falou com ele, ele saiu de lá. Ok? Pronto. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Arã, e saíram para ir à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: à tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Glória a Deus. Olhe para mim. O Senhor mostrou a terra e disse: olha, Abraão, toda esta terra eu vou dar à tua semente. E naquele momento ele ergueu um altar ao Senhor para adorar o Senhor ali. E teve a ler cada etapa da vida dele. Ele edificava um altar e ele adorava o Senhor. Sabe o que isto quer dizer? Cada etapa da sua vida você que adora a Deus. Está repleta de conselhos para nós. E sabe uma coisa, irmãos? É que funciona. Funcionou para Abraão. E porque nós somos descendência dele, porque nele nós somos benditos, porque somos família. Está a entender? E não sei se você está a tomar isto para si, mas eu hoje, ao ler isto, tomei novamente para mim, irmão. E se você for inteligente, tome para si também. Amém? Glória a Deus. Onde é que vamos? Vocês que me ajudam? 8. E movi-se dali para a montanha, à banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e Ai no oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e evocou o nome do Senhor, novamente. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. E havia fome naquela terra. Diga, havia fome naquela terra. Isto aqui você já pode dirigir para a sua vida financeira. Porque a gente também passa fome na terra, irmãos. E não é fome de comer, mas é às vezes esquecer de dinheiro. Está a ver? E isto é para todos nós. Porque todos nós temos altos e baixos na nossa vida financeira. Estamos a entender isso? Glória, você está a gostar? Eu também. E havia fome naquela terra e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande, diga, era grande na terra. E agora leio eu. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que quando os egípcios te virem, dirão: esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim,
e até te guardarão em vida. Dize, peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa. A Sara era muito linda. E você compreendeu o conselho que ele deu a ela. Quando a gente entrar lá, por favor, tu não digas que eu sou o teu marido, não digas que és minha mulher. Porque como tu és muito bonita, os egípcios vão te ver e eles vão me matar para ficar contigo. Mas se tu disseres que és minha irmã, eles já não vão me matar. E você veja o que aconteceu. No 15. E viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem Abraão por amor dela. E veja o que ele teve. E ele teve ovelhas e vacas e jumentos e servos e servas e jumentos e jumentas e camelos. Olhe para mim. Por causa de ficarem com a Sarai, ele recebeu tudo isto. Está a ver? Ele recebeu tudo isto. E veja uma coisa. Aquela serva egípcia, que entretanto a Sara disse, olha, como eu não tenho filhos, tu vais entrar. Foi daqui destes servos. E diz assim, no 17, feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou o Faraó a Abrão e disse, o que é isso que me fizeste? Porque não me disseste que ela era tua mulher? Porque disseste a minha irmã? De maneira que a houvera tomado por minha mulher. Agora, pois, és aqui a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus varões a seu respeito e acompanharam-no a ele e à sua mulher e a tudo o que tinha. Ele já saiu daqui, sabe como é que ele saiu? Riquíssimo. O Abrão, que foi para uma terra onde havia muita fome, e aconteceu todo aquele episódio, e quando ele saiu, ele já saiu riquíssimo. Você está segurando? Glória a Deus. Vamos continuar, que isto é muito lindo. A palavra de Deus é linda. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e a sua mulher e tudo o que tinha, e com ele Ló. E ia Abrão muito rico. Diga, muito rico. Quando ele entrou pobre, irmão, olhe para mim. Quando ele entrou, ele não tinha nada. Só tinha uma mulher muito bonita. Mas isto é para nós. Quando ele entrou, ele não tinha nada, Susana. E quando ele saiu, veja que a Bíblia diz, e eu disse no início, que isto não são histórias da Corochinha. Isto são histórias do nosso Deus. Isto não é histórias da Corochinha, Rui. Isto é história, está aqui, aberto para toda a gente. Usufruir. E Abrão, muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde, ao princípio, estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, é duas cidades que chama-se com este nome, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito, que foi o primeiro altar que ele fez para adorar o Senhor. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos e vacas e tendas. Até o sobrinho foi abençoado por causa dele. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, diga, era muita. De maneira que não podiam habitar juntos. Vieram os dois tão ricos que eles não podiam estar juntos. Mas depois a gente já vai ver porque que eles não puderam estar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló, ora,
não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Abraão inteligente. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, eu vou para a direita. Se a direita escolheres, eu vou para a esquerda. Ele levantou lá os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído a Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente e apertaram-se um do outro. Olhe para mim. Vocês entenderam? Havia contenda entre, então Abraão disse assim, olha, para não haver problemas entre nós os dois, que a gente somos irmãos, tu escolhes a direita ou escolhes a esquerda. Tu escolhes a direita e vou para a esquerda. Se escolhes a esquerda, eu vou para a direita. E ele olhou, o Ló abriu os olhos e ele veio uma campina toda bonita, com ervinhas, com árvores, com tudo, que até ele diz aqui, que até parecia o jardim do Senhor. Parecia o Éden. E ele escolheu. Porque se fosse nós também, que se a gente olhasse para um lado, visse deserto, não tinha nada, nem uma ervinha, e olhasse para o outro, onde é que você escolhia? E este aqui já me fez logo, já parei. Sabe uma coisa? Nem tudo aquilo que é bom vem de Deus. Nem tudo aquilo bom que a nossa vista alcança e que é bom, que até se você reparar, que até parecia o jardim de Deus. Não era de Deus. E aqui já temos que tomar cuidado, irmãos. Aqui você toma cuidado. Não é pelo facto de você estar a passar uma situação às vezes desastrosa, não significa que não venha de Deus. Não significa que Deus não esteja lá. E você vai para um pasto verdejante, uau, isto é mesmo de Deus. Cuidado. Cuidado. Cuidado mesmo. É melhor aguardar em silêncio a salvação do Senhor e não se atirar de cabeça. Aguardar. E você vai ver aquilo que parecia o jardim de Deus. E habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades de campina, e armou as suas tendas em Sodoma. E veres no versículo 13, ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor, naquele lugar onde parecia o jardim do Senhor. Hã? Vocês conheciam estas histórias? Olha, eu já conhecia, mas hoje conheci melhor. Que até nós esquecemos estes pormenores. Está a ver? Está a ver? E diz assim, e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha, desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e à tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então a tua semente também será contada. Está a ver? Glória a Deus. A semente de Abraão ia ser imensa. Que Deus estava a dizer, se alguém conseguir contar o pó da terra, então também vão conseguir contar a tua semente. Ninguém consegue. Tantos filhos e tantos filhos que abrange até o dia de hoje. Glória a Deus. Quantos e quantos anos passaram e hoje nós somos semente. Se isto não alegra o nosso coração, eu não sei então. Eu quero que ao longo destas semanas, eu não sei quantas semanas, quantos dias, que você vá para casa e renova a ler outra vez. Porque é interessante a gente estar agora
sozinhos a ler e volta-se para trás. Mas que durante estas semanas que nós vamos ler a palavra de Deus, que você segure firme em fé, em dedicação, em pureza, em santidade. E você diz amém. Vanessa, levanta a cabeça que daqui a pouco estás a dormir no ombro do Carlos. E disse que ia falar. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti te darei. E Abraão armou as suas tendas e veio, e habitou nos carvalhais de Mamre, que está junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Novamente um altar para poder adorar a Deus. E esta parte que a gente vamos ler é preciso, é um pedaço aborrecido, mas é preciso para depois você saber o porquê que aconteceu depois. E então você vai ter paciência comigo, tá bom? E aconteceu nos dias de Arafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elassar, Kedor Aloamer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birsa, rei de Gomorra, e Sinab, rei de Admá, e a Simaber, rei de Zeboim, e ao rei de Balá, esta é Zoar. Todos estes se juntaram no vale de Sidim, que é o mar de sal. 12 anos haviam servido a isso, mas ao 13º ano rebelaram-se. Eles serviram durante 12 anos, serviram este rei, mas no 3º ano eles rebelaram-se. E ao 14º ano veio este homem e os reis que estavam com ele e feriram aos Rafaéns em Estarote, Carnaém, e aos juízes em Cão, e aos Emins em não sei de quê, e aos Arias não sei monte. Por aí fora e por aí adiante, depois no 7. Depois tornaram e vieram a este lugar e feriram toda a terra dos Amalequitas e também os amorreus que estavam em Azazon Tamar. Aqui que eu consigo ler, eu leio. Mas você que acompanha. Então saiu o rei de Sodoma e o rei de Gomorra e o rei de Admá e o rei de Zeboim e o rei de Belá, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim. Contra este homem, rei de Elá, e Tidal, rei de Goim, e Anarafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Tá bom? E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. E fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra e caíram ali, dentro daqueles buracos. E os restantes fugiram para o monte. E tomaram toda a fazenda de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento e foram-se. Portanto, aqueles reis que arrastaram, tomaram tudo aquela coisa e depois foram embora. Por que é importante ler isto? Para você compreender o que vai a seguir. Tá bom? Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e a sua fazenda, e foram-se. Olhe para mim. Ele que escolhera ir para aquele jardim, ele foi levado cativo. Eles agarraram nele e com tudo aquilo que tinha e levaram. Então veio um que escapara e contou a Abraão, o hebreu, e ele habitava junto dos carvalhais de Mamre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner, e eles eram confederados de Abraão, eles eram amigos. Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados nas sedes em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriram. E os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. Portanto, o Ló não perdeu nada. Ele só foi levado cativo, mas depois o Abraão foi lá e resgatou tudo, e mulheres e tudo.
E o rei de Sodoma saiu ao encontro, depois que voltou de ferir a Kedorlaomer, e os reis que estavam com ele no vale de Savé, que é o vale do rei. Pronto, esta parte foi a parte aborrecida. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Olhe para mim, vamos fazer um parênteses aqui. Se alguém diz que o dízimo é da lei que foi abolida, mentira, o dízimo começou aqui. Está a ver? O dízimo começou aqui. E veja que ele disse: bendito seja o Abraão. E bendito seja Deus. E o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me as minhas almas e a fazenda toma para ti. O rei de Sodoma foi lá requerer as almas que ele tinha pedido. E então ele disse: dás-me as pessoas minhas e podes ficar com a fazenda toda para ti. A fazenda não é fazenda de tecido, mas a fazenda para ti, que já estava, não importa. Não. E então veja que o Abraão disse a ele. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, que desde um fio até à correia de um sapato, não sei se a tua está isso, não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas: eu enriqueci Abraão. Salve tão somente os mancebos que estão comigo comeram, à parte que toca os varões comigo foram estes três. Ele estava a dizer: olha, eu não quero nada daquilo que é teu, para depois tu não dizeres que tu enriqueceste-me a mim. Mas aqueles mancebos que estão comigo, se quiseres dar alguma coisa a eles, então dá. E isto é importante saber, para depois mais à frente. Por isso você que lê com atenção. Eu não sei quanto tempo a gente tem, Cristina, para ler estas histórias, mas eu não vou amassar muito vocês, está bom? Mas é importante a gente ler mais um pedaço. Diz assim: depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: és que me não tens dado semente, e és que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ele não tinha filhos. Ele estava a dizer: só tenho um mordomo, o Damasceno, se calhar ele é que vai herdar. E és que a palavra do Senhor, és que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Olhe para mim. Ele já tinha dito que a semente ia ser tanta que se alguém pudesse contar o pó, também ia poder contar. E diz aqui, faz novamente: olha para o céu. Vocês já começaram a vezes a contar as estrelas? Já contei, mas depois perco-me. Porque são tantos. E há aqui neste nosso céu. Porque há lugares aí, irmão, que há tanta estrela, que é uma coisa linda. Mas aqui no nosso céu a gente vê pouco. Mas se for para a escuridão, a gente vê mais. E veja, irmão, levou ele para fora da tenda e disse: olha para o céu. E estava o céu cheio de estrelas, porque não havia luz elétrica a ponto de poder. E Deus disse a Abraão: conta as estrelas. E ele, se calhar, ele ainda começou: meu Deus, perdi-se. Começou novamente. E então Deus disse assim: assim será a tua descendência. E mais uma vez, irmão, somos nós. Diga assim: sou eu. E você não se esqueça
que Deus começou a dizer a ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se você não toma isto por coisa e você tem a sabedoria, que você começa a moderar a sua língua, a sua maneira de falar e saber. Porque isto que nós começamos a ler agora é para você ficar no seu coração e você sair da sua boca, para deixar de dizer as neiras. Está bem? Você está chateada comigo? Não esteja, que isto é de amor. Olha lá. Está bem, Melândia? E creu ele no Senhor, e foi-lhe esse imputado por justiça. Diga, eu creio no Senhor. Levanta a sua mão para o céu, fecha os seus olhos e diga assim: eu também creio, Senhor. E creio em Ti. E por causa de crer em Ti, me é imputado por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei do Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra para a herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: toma-me uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhes estes todos, e parti-os ao meio, e pus cada parte deles à frente da outra. Mas as aves ele não partia, portanto ele partia a bezerra a meio, partia a cabra a meio e o carneiro a meio. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, as instava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. E eis que, com grande espanto e grande escuridão, caiu sobre ele. E então disse Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua. E servi-lhes-ão e aflige-los-ão 400 anos. Olhe para mim. Primeiro Deus disse para ele que as famílias iam ser abençoadas. E depois Deus está aqui a dizer a ele que a semente dele, que eles iam ser afligidos. Você que imagina o coração de Abraão, como não ficou? Que eles iam ser afligidos e não era 1 ano, nem 2, nem 10, nem 20. 400 anos a serem afligidos ali. Abraão devia ter pensado: pois então se eles iam ser benditos, se eles iam coisa, como é que vai acontecer isto? Porque a gente temos que pensar, porque eu sei lugar a nós. Tal. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Pois é, desde esse Abraão, não te preocupes, porque depois aquelas pessoas que vão afligi-los, eu vou julgá-los. E depois eles vão sair com muita riqueza. E foi isso que aconteceu. E tu irás ao teu pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão. E eis um forno de fumo e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Olhe para mim. Você está a entender isto? Já vou explicar. O Abraão pegou na bezerra, partiu a meio, a cabra e o carneiro. E veio uma tocha do céu e limpiu aqui. Deus recebeu o sacrifício e a adoração da coisa. Você que imagine que visão tremenda. Ver uma tocha do céu, que aquele lugar devia ser um lugar santo. E limpiu. Uau! Se a gente visse uma coisa dessas, mais que os nossos cabelos ficavam todos em pé. Arrepiados. A gente, quando vê uma estrela cadente, a gente nos arrepia. Imagina ver uma tocha do céu, um fogo de Deus. Está a ver? E limber aquilo ali. Deus a receber a adoração do Abraão. Glória a Deus. Como o nosso Deus é tremendo.
E naquele mesmo dia o Senhor fez um concerto com Abrão, dizendo: à tua semente tenho dado esta terra, desde o rio Egito até ao grande rio Eufrates, e o Caneu, e o Canezeu, e o Cadomoneu, e o Eteu, e o Perezeu, e os Refens, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Gergeseu, e o Jebuseu. Isto é como o Corral Velho, Lume dos Aguiares, Lume do Touro. Está a ver? Isto são sítios. Está a ver? Isto são sítios. Está estes nomes assim porque não são nomes portugueses. Por isso, mas são sítios. E Deus estava a dizer: tudo isto eu vou dar para ti e para a tua semente. E não era pequeno. Eu só vou ler mais 2 capítulos e depois vamos parar. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos. E ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar, que foi daqueles lá que eu disse há pouco. E disse a Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouvi Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar e ela concebeu. E vindo ela que concebeu, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Você está a entender esta história? Ela começou a desprezar a Sarai. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti. Minha serva pôs e eu em ti o regasse. Vendo ela agora que concebeu, sou menos desprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão. Faz-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu a Sarai e ela fugiu da sua face. A Sarai começou a coisa e ela então fugiu. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur. E disse, Agar, serva de Sarai, de onde vais e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Olhe para mim. Glória a Deus. Lindo. Ela engravida. Começou a desprezar a senhora. A Sarai ficou estuprada, mandou ela embora. E ela foi embora. E veja que Deus não nos perde de vista. E ela estava no deserto, junto a uma fontinha lá que era preciso puxar água. E Deus veio a ela. E disse: Sarai, para onde é que tu vais? De onde é que tu vais e para onde é que tu vais? A Agar. E ela disse: venho fugir da face da minha senhora. E Deus disse: volta para trás e humilha-te. Veja para o teu irmão, volta para trás. Olhe para o seu irmão que está do seu lado. Olhe para o seu irmão. Volta para trás e humilha-te. E eu, uma mulher, então, é mesmo, vou-te fazer. Não. É que às vezes a gente temos um contexto de se humilhar que pensa que é para se fazer, de rebaixar. Está a ver? Mas rebaixar não tem nada a ver com humildade, às vezes até uma arrogância e um orgulho. E Deus disse para ela: volte para trás e humilha-te debaixo das suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e traz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor que com ela falava: tu és o Deus da vista, porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Glória a Deus. Veja o nome que Agar pôs ao Senhor, o Senhor da vista. Parecia que ela estava desprezada
E o Senhor disse: vou fazer desse teu filho uma grande nação. E vai ser tão numerosa que ninguém vai poder contar. Glória a Deus. Deus é mesmo. Yeah. É verdade. Mas esse... Yeah. Yeah. É verdade. E ele, tal, por isso se chama aquele poço de Laai Roi, que eis que está entre Cades e Berende. E Agar deu um filho a Abrão. E Abrão chamou o nome do seu filho que tivera Agar Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. 86 anos é um velhinho já. Só vamos ler mais este capítulo, depois vamos finalizar. Deus muda o nome de Abrão. Sendo, pois, Abrão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Senhor Todo-Poderoso, ande em minha presença e ser perfeito. E porém o meu concerto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou com Deus, dizendo: quanto a mim, o meu concerto contigo é, e serás pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e à tua semente depois de ti. E te darei a ti e à tua semente depois de ti, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti nas suas gerações. Este é o meu concerto que guardarás entre mim e vós, e entre a tua semente depois de ti, que todo o macho será circuncidado. E circuncidarás a carne do vosso prepúcio, e este será por sinal do concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado. Todo o macho nas vossas gerações, o nascido na casa, e o comprado por dinheiro, e qualquer estrangeiro que não for da tua semente, com efeito será circuncidado, ou nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro, e este será o meu concerto na vossa carne por concerto perpétuo. E o macho com o propósito, cuja carne do propósito não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos. Quebrantou o meu concerto. Alguém entendeu isto? Alguém não entendeu o que é isto? Para eu explicar? Tá? Tudo entendeu? Glória a Deus, não precisa de explicação. Deus muda o nome de Sarai. Disse Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho. E abençoarei, e será mãe das nações. Reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e ri-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos. Olhe para mim. Você entendeu? Será que Deus é poderoso para fazer de uma mulher estéril mãe de nações, mãe de filhos? É. E ele estava nos pensamentos: eu já tenho 100 anos, a Sara tem 90. Será que ele ainda vai me dar um filho? Engraçado, isto é mesmo. Disse Abraão a Deus: oxalá que vive Ismael diante do teu rosto. Ele estava a dizer: oxalá que o Ismael, olha, que ele chegue lá, agora ter um filho.
E disse Deus: na verdade, Sara, a tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo, para a tua semente depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis aqui eu tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. Deus não desamparou também Ismael. O meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque. Olhe para mim. Ele abençoava Ismael, mas o concerto era com Isaque. Por causa de nos atingir a nós. Tudo por causa de chegar até nós ao dia de hoje. Não é lindo, irmãos? Ele disse: eu vou abençoar Ismael, vai ser uma grande nação, vai ser 12 príncipes dele. Mas o meu concerto é com Isaque, com o filho da promessa. De um filho, de um homem de 100 anos, de uma mulher de 90 anos, que era estéril, ele já não tinha o costume das mulheres, já estava todo seco. Você ponha-se para a sua vida já. Tudo aquilo que a gente vai lendo, você vai vendo. Está esta área, está aquela área, está atingindo, está chegando lá. O meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo determinado, no ano seguinte. E acabou de falar com ele e subiu Deus de Abraão. Portanto, acabou de falar e então Deus subiu. Então tomou a Abraão, a seu filho Ismael, e a todos os nascidos na sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo o macho entre os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu propósito, naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. Irmão, olhe para mim. Deus falou que era para eles circuncidar a carne do propósito, todo o macho, todos aqueles que eu tinha comprado com o dinheiro, e estrangeiros que estavam lá, todos aqueles homens que estavam debaixo da alçada dele, tinham que ser circuncidados. E não era daí uma semana, foi naquele mesmo dia. Mais uma vez, Abraão obedeceu. E o segredo está obedecer. Diga obedecer. Diga, o segredo está em obedecer. E era Abraão, na idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu propósito. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu propósito. Naquele mesmo dia foi circuncidado Abraão e Ismael, seu filho, e todos os homens da sua casa, o nascido em casa, o comprado por dinheiro, do estrangeiro, foram circuncidados com ele. Amém? Que Deus vos abençoe e que Ele abençoe a sua santa palavra no seu coração. Porque depois vamos continuar, depois vamos falar aqui, eu vou falar aqui com os pastores, vamos a ver e vamos continuar aqui, ok? Se você quiser ler, ok, mas você que leia para trás, ok? E pronto.